Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a última aula da unidade 13, na qual nós vamos estudar um pouco dos verbos fracos e principalmente os verbos chamados verbos lamed he. Vamos começar com o conceito de verbo fraco. O que eu quero dizer quando eu digo que existem verbos fracos? Existem certos verbos que não seguem aqueles padrões que nós aprendemos, do Kal perfeito, do Kal imperfeito e assim vai, que não seguem aqueles padrões normais, aqueles paradigmas. Como eu já disse antes, o hebraico é uma língua cheia de exceções. Existem regras, mas para cada regra existem 2 ou 3 exceções. Agora, isso não quer dizer que os verbos fracos não tenham suas próprias regras. Os verbos fracos vão seguir suas próprias regras dependendo de que tipo de verbo fraco ele é. Antes de te mostrar quais são os tipos diferentes de verbos fracos, deixa eu só lembrar vocês de uma coisa. Primeiro, o verbo no hebraico está baseado nessa raiz aqui, a raiz pa'al, tá certo? P, ayin, lamed. Nesse sentido, então, o P corresponde à primeira letra, o ayin corresponde à segunda letra e o lamed corresponde à terceira letra. Assim, quando nós falamos de verbos fracos, nós falamos de vários tipos de verbos fracos. O primeiro, que nós vamos estudar hoje, é o chamado lamed he. O que isso significa? Significa que é um verbo que tem o he na posição do lamed, aqui, do pa'al, tá bom? Então, lamed he significa terceiro he. Em outras palavras, uma raiz verbal que tem o he na posição do lamed ou na terceira posição da raiz verbal. Existem também os verbos p-alef. P-alef são os verbos que têm o alef na primeira posição, aqui na posição do p. Então, por exemplo, o verbo amar ou ahav. Esses verbos assim são chamados verbos p-alef. Por quê? Porque eles começam com um alef. Eles têm o alef na posição do p. Da mesma forma, verbos como natan são chamados de p-nun. Ou verbos como yadá, ele sabe ou ele conhece, são chamados de verbos p-yod, tá bom? Vamos ver também primeiro, segundo e terceiro guturais, isso quer dizer verbos que têm guturais em cada uma dessas posições, primeira posição, na segunda posição ou na terceira posição. Veremos verbos biconsonantais, a maioria dos verbos, como já vimos, são triconsonantais, mas existem alguns verbos biconsonantais. Veremos verbos também geminados e verbos que são duplamente fracos. Existem alguns verbos, por exemplo, que têm 2 guturais, ou que têm uma gutural e terminam com um re. E veremos mais tarde, veremos nessa aula mesmo, por que verbos lamed he, então, são distintos de verbos guturais. Enfim, existem esses tipos de verbos fracos. Nós vamos começar hoje com os verbos lamed he, e a seguir vamos continuar e atacar cada um desses tipos diferentes de verbos e veremos também como que nós vamos estudar os paradigmas desses verbos. Vamos começar agora então com o lamed he. Lamed he também é chamado terceiro he. E o que eu vou fazer com vocês, eu vou mostrar o paradigma do Kal perfeito, o paradigma do Kal imperfeito e o paradigma do Kal, dos volitivos no Kal com o lamed he. Vou mostrar quais são as diferenças do verbo lamed he com o verbo forte e depois faremos uma pequena análise verbal, tá bom? Vamos começar então. Esse é o paradigma do Kal perfeito. E nós sabemos que esse aqui é o Kal perfeito com a raiz que nós já conhecemos, katal. Não tem nenhuma consoante fraca, nenhum nun, nenhum re, nenhuma gutural, nenhum resh ou nada assim, tá bom? Agora, para o paradigma do Kal perfeito do verbo lamed he, eu vou usar o verbo galá. Galá significa ele revela ou ele descobre. Agora vocês notam aqui que galá termina com um kametz he, não é um patar e a última letra. Por que é um kametz e não um patar aqui? Porque esse verbo, na verdade, termina com uma vogal kametz he. Vocês se lembram que existem algumas vogais que ainda levam
as matrislecciones. Então, essa vogal aqui é uma dessas vogais. Então, galá é a forma que se escreve o 3ms. Nós escrevemos a raiz do verbo, que é gimel lamed he, mas aqui embaixo, em vez de colocar um patar, colocamos um kametz. Bom, agora já que isso é uma vogal e o re não está funcionando como uma consoante, ele vai ser fraco, por isso é chamado um verbo fraco. Ele vai ceder facilmente aos sufixos verbais que nós vemos aqui. Então, katlá termina com um kametz he. O que nós vamos fazer com o kametz he em cima de um kametz he? Vocês se lembram do redirecional? Por exemplo, quando nós vimos a palavra Torá, a palavra Torá, que se escreve assim, né? Torá, quando nós colocamos o kametz he direcional, a palavra vira a palavra Torá vira a palavra Toratá. Preciso de mais um pouco de espaço aqui. Toratá. Lembram-se disso? De repente aparece esse tav aqui. A mesma coisa vai acontecer com o verbo 3fs. Em vez de ser galha, o verbo 3fs será galtá. Tá bom? Agora, e o verbo 2ms? O verbo 2ms vai mudar o kametz he e ele virará um hirak yod, porque o hirak yod é mais fácil de pronunciar antes de uma consoante do que o kametz he. Então, o 3ms será galá, o 3fs será galtá, o 2ms será galita. E na verdade, toda vez que o sufixo começar com uma consoante, o kametz he se tornará em um hirak yod. Então, nesse caso, galita, no caso aqui embaixo do 2fs, a palavra que nós temos é galit. Vocês notarão que não existe mais um dagesh, nem um sheva aqui, porque aqui o dagesh estava mostrando que esse sheva é um sheva forte. Aqui nós não precisamos nem de um sheva, nem de um dagesh, tá bom? Então, galit, continuando com hirak yod. A primeira pessoa comum do singular também, como tem um sufixo que começa como consoante, trocará o kametz he por um hirak yod. Então a palavra vira galiti. Agora, a terceira pessoa comum do plural termina com o sufixo vocálico. O que nós fazemos nesse caso? Bom, nesse caso, o sufixo vocálico vai substituir o kametz he no final do verbo lamed he. Tá bom? Agora, as próximas palavras são fáceis. Galitem. Tá vendo? Nós temos o sheva aqui, o hirak yod e o sufixo. O sufixo aqui. Mais uma vez, nós não precisamos desse dagesh aqui, porque agora o tav está sendo precedido por uma vogal, um som vocálico, e não o som consonantal do lamed. Tá bom? Então, galitem, galiten e galino. Galino. Tá bom? Agora, vamos ver também o paradigma do kal imperfeito. No paradigma do kal imperfeito, o verbo lamed he vai ser um pouco diferente. Ele vai aparecer como yig-le. Você notará aqui que em vez de terminar com kametz he, ele termina com segol he. Bom, é assim que funciona no kal imperfeito. Em vez de terminar com um rolem, o verbo terminará com um segol he. Também uma vogal, tá bom? Continue pensando nesse re como parte de uma vogal longa, como se fosse parte de uma vogal longa. Agora, eu coloquei um asterisco aqui porque às vezes, muito raramente no imperfeito, você vai ver o que é chamado de uma apócope. Apócope é quando o final desaparece e a palavra então será pronunciada dessa forma aqui, yigel. Agora, isso é muito raro no kal imperfeito. Acontece muitas vezes no kal jussivo e várias vezes também no rifil, que é um tronco diferente. Nós vamos aprender mais sobre o rifil depois. Mas lembre-se então que essa apócope é mais comum no jussivo
e aparece muito raramente no Kal imperfeito. Agora, como que esse Segol-He vai ser transformado no 3FS? Fácil. Não vai. Por quê? Porque não tem o sufixo aqui. O sufixo não muda, então o final aqui, Segol-He, também não muda. Yigle, Tigle, Tigle também para o 2MS. Para o 2FS será Tigli. Por quê? Porque agora, da mesma forma que nós vimos antes com Galu, que é a terceira pessoa comum do plural no Kal perfeito, quando nós temos um sufixo, que é um sufixo vocálico, como o Hirakyod aqui, o Hirakyod vai tomar o lugar do Segol-He. Então a palavra será pronunciada Tigli, tá bom? O He desaparece porque ele é parte dessa vogal. Ektol será Egle. Yiktelu, você pode adivinhar, será Yiglu, tá certo? Yiglu. Tiktolna, aqui, vai mudar um pouco. Em vez de ter um Hirakyod, como nós vimos antes, quando o sufixo termina como consoante, no imperfeito, no Kal imperfeito, a vogal que substitui o Segol-He será o Segol-Yod. Então, em vez de dizer Tiktolna, nós diremos Tigleina, tá bom? Tigleina. Agora, Tiktelu vira Tiglu, Tiktolna de novo vira Tigleina e Niktol vira Nigle, tá bom? Vamos ver então o paradigma do Kal volitivo, ou de alguns volitivos, né? Bom, primeiro, como nós já vimos, o jussivo sofrerá essa apócope várias vezes, mas também pode se apresentar da forma normal como imperfeito. Todos os outros verbos no jussivo seguem a forma normal do imperfeito. O imperativo muda apenas na segunda pessoa masculina do singular, que em vez de ter aqui o Segol-He, o Segol é mudado por um Tsere. Por quê? Porque agora nós temos uma sílaba fechada como vogal longa. Então essa pode ser a sílaba tônica. Se essa sílaba aqui tivesse um Segol, não poderia ser a sílaba tônica. Tá bom? O imperativo feminino singular, imperativo masculino plural e o imperativo feminino plural seguirão a forma normal que nós já esperamos do que nós aprendemos nessa unidade mesmo acerca dos imperativos. Eles perdem o sufixo do imperfeito e continuam com a mesma forma. O cortativo não muda, então não se assustem que eu não coloquei o cortativo aqui. O cortativo é exatamente o mesmo que o imperfeito. Claro que às vezes com a aparência da partícula na. Vamos então fazer uma pequena análise verbal. Aqui está a análise verbal de Galá, né? Kal perfeito, 3ms, a raiz é Gimel Lamed He. Nós sabemos que todos os troncos nessa análise serão tronco Kal, porque não estudamos nenhum outro tronco até agora. Vamos começar então com a palavra Nivne. Nivne, como nós vemos aqui, aparenta ter um prefixo. Qual que é esse prefixo? É o prefixo nun. Nós sabemos que o prefixo é parte da conjugação imperfeita, e nesse caso é o imperfeito primeira pessoa comum do plural, e também pode ser então cortativo. Então aí está a nossa resposta. Qual que é a raiz? A raiz é baná, né? Bet nun he. Então, fácil. A única coisa que mudou foi esse segol aqui, que esperávamos que fosse um rolem, não é? Na palavra niktol, que seria traduzido como mataremos, nós temos aquele rolem. Nessa palavra aqui, nivne, não, nós temos o segol, e a tradução disso aqui seria construiremos, ou se nós formos traduzir no cortativo, seria construamos, ou edifiquemos, alguma coisa assim. O próximo verbo é o verbo banita. Banita não tem um prefixo, então nós já sabemos que a conjugação será a conjugação perfeita. Vemos aqui que o tav kametz vem da segunda pessoa, é masculino, singular, e a raiz é
baná, tá certo? O que mudou? Nós não temos o re. Por que não temos o re? Porque o sufixo começa como consoante. Já que o sufixo começa como consoante, o kametshe muda para um hirakyod, nesse caso, tá bom? A tradução do verbo banita é construíste. Shatiti. Shatiti não aparenta ter um prefixo, pelo menos nós não conhecemos nenhum prefixo que começa com shin, tá certo? Mas parece ter o quê? Parece ter um sufixo, o sufixo ti. Já que esse verbo não tem um prefixo, não será imperfeito, ele será perfeito. E o sufixo ti nós já conhecemos como o sufixo da primeira pessoa comum do singular. Então a raiz desse verbo será a raiz shatá, tá bom? Shatá. Mais uma vez, o re, o kametshe vai desaparecer, vai dar lugar, vai ceder ao hirakyod. O próximo verbo é o verbo tishti. Tishti já tem um prefixo e tem também o hirakyod atrás aqui. Então, nós sabemos que esse será um verbo imperfeito quando ele tem esse prefixo ti e o sufixo i do hirakyod. Nós sabemos então que o verbo será na segunda pessoa feminina singular e a raiz é shatá ou shin tav he. Agora aparece aqui uma daquelas formas que nós mostramos antes, a forma apocopada. Qual que é essa forma? É uma forma que não tem aquele final kametshe e que leva o acento aqui na primeira sílaba. Então a palavra given, já que é uma forma apocopada, nós vamos chamar de jussivo, porque, mais uma vez, como eu disse antes, raramente você verá um imperfeito numa forma apocopada, tá bom? Então, o tronco é kal, a conjugação é jussiva, terceira pessoa masculina do singular do verbo baná, bet nun he. Vamos ver apenas mais 3 verbos. O primeiro deles é efne. Efne é imperfeito. Por quê? Porque ele começa com esse prefixo aleph. Aleph, segol, é o prefixo que da primeira pessoa, comum no singular, no imperfeito ou no corretativo. Efne, então, vem da raiz P nun he. Como que nós traduziríamos esse verbo? Bom, ele pode ser traduzido tanto imperfeitamente quanto cortativamente. Se ele for traduzido como um verbo imperfeito, nós traduziríamos esse verbo como voltarei, né? Se ele for cortativo, eu traduziria esse verbo como que eu volte, alguma coisa assim, usando o subjuntivo no português. E o que nós fazemos com o verbo yifnu? Yifnu não termina com segol he, mas termina com o shurek. E ao mesmo tempo nós vemos aqui que tem um prefixo, o yod hirek, tá certo? Então o que nós fazemos com esse verbo? Bom, ele será imperfeito ou jussivo da terceira pessoa masculina do plural, porque essa é a terminação da terceira pessoa masculina do plural no verbo imperfeito, que nós já sabemos que é um verbo imperfeito por causa do prefixo. Mais uma vez, a raiz é P nun he. E finalmente, o último verbo que nós vamos analisar é o verbo panino. Panino não tem um prefixo, assim ele será um verbo perfeito. Panino também termina com qual sufixo? O sufixo verbal nu, tá certo? Por isso que o segol he desaparece e se torna um hirakyod, porque é um sufixo que começa como consoante. Então ele será o verbo perfeito. Nós conhecemos que o nu é um sufixo do verbo kal perfeito na primeira pessoa, comum do plural, e a raiz também é paná. Como que nós traduzimos esse verbo então? O verbo será traduzido como voltamos no pretérito do português, porque a maioria das vezes nós vamos traduzir o verbo perfeito no hebraico como um verbo no pretérito passado no português. Tá bom? Bom, é só isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou colocar um PDF com todas as informações que nós já vimos aqui nessa aula na página do BAT. E até a próxima. Shalom!